Os irmãos, nesta manhã, acerca da missão da igreja. Nós temos uma missão dada por Jesus. E uma coisa é pensarmos se nós estamos realmente integrados nessa missão. A outra coisa é pensar se nós realmente entendemos qual é a nossa missão. E pensar um pouquinho com os irmãos nesta missão é pensar naquilo que Deus requer de cada um de nós. Nós sabemos que nós fomos chamados pelo Senhor, sabemos que o Senhor já nos deu salvação e que essa salvação ninguém pode tirar de nós. Isso é uma realidade, né? Você já recebeu essa bênção e ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. É isso que nos garante a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse ao Pai: Pai, de todos que o Senhor me deste, nenhum só se perdeu, senão o filho da perdição. Mas quando nós paramos um pouquinho para pensar na missão da igreja, nós precisamos pensar no que eu e você fomos chamados e escolhidos para fazer. Não basta apenas saber que fomos salvos por Jesus um dia. Não basta apenas saber que um dia Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não basta apenas sabermos que um dia Deus nos chamou com santa vocação, isto é, com a famosa vocação eficaz, aquele chamado do Espírito Santo no nosso coração, quando Ele transformou a nossa vida. Uma expressão que está sendo muito usada hoje em dia, né? Quando Deus virou a chave, né? Assim, da nossa vida, isso quer dizer que agora você passou a ser nova criatura. É claro que estou falando agora, no dia em que você creu em Jesus. Ali você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, ali você foi realmente redimido, regenerado, e ali você começou um processo chamado de santificação. Sem esse processo, eu e você jamais poderemos ver o Senhor. Então esse processo é nele que nós nos encontramos, é nesse processo que nós vivemos toda a nossa vida cristã, seja ela uma vida cristã de um dia ou de 100 anos, porque alguém pode ser convertido hoje, morrer amanhã e Deus levar, não importa o tempo, o importante é que Deus sempre usará o tempo que Ele nos dá neste processo de santidade. Mas nesse processo de santidade, inclui-se aí a missão da igreja. Então, se Deus te deu um tempo, né, nesse processo de santificação, significa que o tempo que Deus te der é para ser usado na missão que Ele te incumbiu. E Ele me incumbiu de uma missão e incumbiu você de uma missão. E está aí na sua tela a missão chamada querigmática. Você talvez não tenha escutado esta palavra, né, ainda. Essa palavra querigmática, ela tem a ver com a palavra querigma ou querigma da igreja, que é a proclamação. Essa palavra significa proclamação. Então a missão proclamadora da igreja, é isso que significa essa expressão, missão querigmática, missão proclamadora. Nós fomos incumbidos de proclamar, nós somos os arautos do Senhor. Então, se eu e você deixarmos de cumprir esta missão, o que vai acontecer? Diz a Bíblia, as pedras vão clamar, e tem um monte de pedra clamando por aí. Não é verdade? Por quê? Porque a igreja, ela tem se furtado à sua missão. Nós colocamos essa semana 2 fotos no grupo da igreja. Quem é que viu essas fotos? 2 fotos lá da Nova Zelândia. Alguém viu? Bom, tá aí essas fotos, ô Bruno? Eu quero mostrar essa foto para quem não está no grupo. Isso, está dando para ver ali? Eu pedi para tirar o rosto, né, dos pastores. São 2 pastores amigos meus, mas como eu não pedi autorização para colocar, eu pedi para tirar pelo menos o rosto para você não identificar, né, até porque nós estamos online, então não precisa disso. Eles estão na Nova Zelândia, são 2 pastores com as suas famílias, já estão lá há um tempo. E o que me chama, essa foto me chamou muita atenção, essas 2 fotos. Essa aí primeira é a foto de um templo, né? A outra, por favor. Eu chamo de primeira, mas você colocou depois. Então, essa foto é um templo evangélico, tá?
lá na Nova Zelândia, assim como na Europa também, em toda a Oceania e Europa, aquela região, lá vários templos estão sendo fechados. Mas fechados por quê? Porque o governo não deixa? Não, porque as pessoas abriram mão da fé, as pessoas apostataram da fé, e os templos foram se esvaziando, e esses dois pastores colocaram essas fotos lá no perfil deles, e eu tirei de lá para mostrar para vocês, esta em especial, que se tornou um café. E se você observar o nome da igreja, né, é Church Café, né, Igreja Café. Agora você vê o negócio como é que ficou. Aí a outra foto, volta por favor então na outra, a outra foto é o púlpito da igreja. O púlpito da igreja se tornou o caixa do café. Olha só, o que era um púlpito onde se pregava a palavra, hoje é o local que a pessoa faz o pagamento com maquininha de cartão de crédito, é o local do caixa desse restaurante ou desse bar, né, enfim, dessa instituição agora, uma instituição financeira. Bom, o que nós mostramos, irmãos, é por quê? Porque a igreja tem deixado de cumprir a sua missão. E no Brasil não é diferente, muitas igrejas têm fechado suas portas, muitas igrejas têm deixado de pregar o evangelho e elas vão minguando. Sabe o que é isso? Todo mundo entende, né? Minguar, não é? Então as igrejas estão minguando. Enquanto algumas igrejas, é claro, estão crescendo, louvado seja Deus por isso, outras estão minguando ao ponto de já não conseguirem, por exemplo, se manter como instituição, porque não é barato manter uma instituição hoje. Então, se você não tem membros, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Central aqui, se nós não tivéssemos, né, o número de membros que nós temos e o número de membros fiéis que nós temos, nós também não poderíamos manter essa estrutura. Não teríamos o primeiro ar-condicionado, daí a pouco não teríamos um som de qualidade, daí a pouco não teríamos condições de pagar os impostos, de pagar os funcionários, e quando você perceber, acontece o que está acontecendo aí na Europa ou na Oceania, onde as igrejas têm fechado suas portas por não conseguir mais se manter, porque o povo simplesmente debandou. Pois bem, vamos ver o texto bíblico. O texto bíblico está aí na sua tela também, 2 Timóteo, é o capítulo 4, que vamos ler nesse momento alguns versículos desse texto, apenas os 5 primeiros. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Que o Senhor aplique então, meus irmãos, esta palavra ao nosso coração. A intenção desse texto nesta manhã e dessa palavra não é nos amedrontar, não é estar coagindo alguém a fazer a missão por coação. Pelo contrário, é nós estarmos conscientes de que o Senhor nos chamou com uma finalidade, com um propósito específico e determinado. E se nós não cumprirmos esse propósito, então nós vamos deixar de fazer a vontade de Deus. Vamos deixar de cumprir aquilo para o qual nós fomos criados. Fomos criados para glorificar a Deus e chamados para levar o Evangelho. Essas duas coisas precisam estar no nosso coração o tempo inteiro, para que nós não nos afastemos da verdade. Pois bem, a missão da igreja, ou o querigma da igreja, ou a missão querigmática da igreja, o que você quiser falar acerca desse assunto, é o que vamos compartilhar. A primeira coisa é mostrar, meus irmãos, a urgência dessa missão.
há uma missão, e essa missão ela tem um sentido de urgência muito grande, sabe? Se você observar aqui a leitura, ele vai dizer a tempo e fora de tempo. É muito importante que nós possamos pregar o Evangelho. Quando ele diz, quer seja oportuno, quer não, ele está dizendo, olha, nós precisamos pregar urgentemente a palavra de Deus como ela é. Isto é, eu preciso dar testemunho de Jesus. Nós aqui na nossa igreja estamos envolvidos no projeto, né, dos pequenos grupos, justamente para pregar o Evangelho. Hoje em dia já não tem tanto efeito, né, você pegar uma caixinha de som, ir para a praça lá e começar com um microfone pregar o Evangelho ali. Me lembro quando trabalhava lá no centro do Rio de Janeiro, Liliane também, lá na Rua do Ouvidor, e nós na hora do almoço, não sei quantos já foram na Rua do Ouvidor na hora do almoço, aquilo lá vira um formigueiro humano, porque o povo todo desce dos prédios, né, para almoçar, e fica aquele negócio, e gente demais esbarrando no outro no calçadão. E ali é interessante por quê? Porque as pessoas, tem gente ali, eu já vi várias vezes, agora eu não sei mais se tem, porque já não estou há muito tempo lá, mas as pessoas, tinham um grupo de pessoas que todo almoço estavam lá com a caixinha de som, um violão, de terno e gravata, uma Bíblia, talvez maior que essa aqui, ó, e aí eles estavam lá e pregavam o Evangelho durante 20 minutos ali, e depois voltavam certamente para o seu trabalho. Pessoas envolvidas, comprometidas com a pregação do Evangelho. Mas nós observávamos lá muitas pessoas que passavam e balançavam a cabeça e faziam chacota daquele tipo de mensagem. Mas com certeza, muitos também foram convertidos, o Espírito Santo usou, porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, não volta vazia. Isso é verdade, mas hoje também Deus nos dá novas estratégias para o cuidado de pessoas e para a própria missão e evangelização. Então hoje temos entendido que a evangelização passa por uma evangelização pessoal, passa por um retorno a uma evangelização de casa em casa, conforme fazíamos nos tempos de Jesus, não é? Lá na igreja de Atos dos Apóstolos, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, partiam o pão de casa em casa. Então, a evangelização de casa em casa e pessoal foi o que causou o maior impacto evangelístico até hoje realizado na história da igreja. O momento de maior explosão de crescimento da igreja foi justamente o momento lá da igreja em Atos dos Apóstolos. E não houveram ali grandes conferências, né, religiosas, não haviam grandes templos para pregar o Evangelho, não. As pessoas iam de casa em casa e cada um dava bom testemunho. A igreja lá em Atos estava envolvida com essa missão querigmática, com a urgência do Evangelho. Por que eu estou trazendo essa palavra urgência do Evangelho? Por ver essas fotos, por ver essas situações que estão acontecendo pelo mundo afora e que também estão acontecendo dentro do nosso Brasil. Eu conheço igrejas presbiterianas que fecharam as portas. Eu conheço igrejas de outras denominações que fecharam as suas portas. Porque simplesmente as pessoas estão buscando aí sentir arrepio no dedão do pé para ficar na igreja. Sabe? É a igreja do sentir. E eu já disse aqui para os irmãos que o culto que agrada a Deus de verdade, ele tem que ter um tripé muito importante. Vocês devem lembrar o que eu falei, que o culto ele é, primeiro, essencialmente espiritual, isto é, Deus tem que estar presente, porque se Deus não estiver presente, não é culto. Mas também o culto, segundo o apóstolo Paulo disse, ele é racional. Então o culto é racional por quê? Porque você precisa entender o que está acontecendo. Imagina você vai num culto e é um oba-oba, é um gritaria e você não entende nada. Você sai mais vazio do que entrou. Mas o culto também ele é emocional. Então observe, por que, pastor, que ele é emocional? Tem que sentir também. Você tem que sentir a dor do irmão, sentir o calor humano do irmão, sentir a presença de Deus. Você pode se emocionar, chorar, não tem problema. Pode se alegrar, pode bater palma, pode dar glória a Deus, mas o que você não pode é achar que o culto é somente emoção.
Então, se ele for um culto desprovido, né, da razão, perde o sentido. Se for desprovido da emoção, vira apenas algo racional, uma palestra talvez um discurso, né, político, quem sabe. Mas quando nós temos esse tripé, Espírito Santo, Deus presente, é racional, você entende, e você sente o Deus presente, o Emanuel, meus irmãos, isso é um culto realmente que vem a agradar a Deus. Por isso, há muitas igrejas por aí fechando as suas portas, algumas porque são só emoção. Elas até enchem, mas a porta de entrada, às vezes a de saída é maior do que a de entrada. Tá certo? Outras são só razão, e aí perde o sentido, porque vira muito ritualismo, pessoas voltadas apenas para o racional, sabe? Então é preciso haver um equilíbrio na igreja, e quando a igreja consegue ser equilibrada, esta igreja promove crescimento. Eu, falando alguns dias atrás aí com alguns irmãos, não me lembro mais nem quem foi, mas eu estava dizendo que o ideal, eu tenho um sonho de ideal de igreja, uma igreja com o fervor dos nossos irmãos pentecostais, e uma igreja com a doutrina e a teologia que nós temos da igreja presbiteriana. Juntar essas duas coisas no mesmo lugar, aí seria o céu, né? Aí seria a igreja perfeita, e não há igreja perfeita, mas nós almejamos essa urgência da pregação do Evangelho. É urgente, e se é urgente, meu irmão, não pode deixar para amanhã. Quando você precisa de um remédio, você tem urgência daquele remédio, se deixar para amanhã, você pode morrer. E é o que está acontecendo com muitas igrejas, ou até mesmo com muitos crentes de maneira individual, sabe? Então nós temos deixado, e tem pessoas aí fora morrendo sem salvação, porque a igreja não tem entendido a urgência da pregação. Há tempo e fora de tempo. Diz aqui o texto: insta, quer seja oportuno, quer não. Então às vezes o cristão vai ser inoportuno, até pode ser, mas ele vai pregar o evangelho, porque o seu compromisso é com Deus e não com as pessoas. A segunda coisa importante é o modo da missão. O apóstolo Paulo coloca aí para Timóteo, irmãos, ele foi chamado para pastorear uma igreja, e ele ainda era jovem, uma igreja grande, uma igreja de Éfeso, uma igreja grande, uma igreja boa, uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa, mas uma igreja com muita dificuldade também. E aí ele disse para ele: olha, o modo da missão, com longanimidade e com doutrina. Isto é, com paciência, com tolerância, né, tendo realmente a visão de que o tempo é de Deus. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, né? A gente ora a Deus aqui e quer que quando sai ali, a bênção já está lá te esperando. Só que não é assim, o tempo de Deus não é o nosso. Deus vive, né, no seu kairós, né, o tempo de Deus, e nós contamos o tempo com o cronos, os ponteiros do nosso relógio. E Deus não está atrelado, preso ao ponteiro do seu relógio. E muitas vezes nós nos frustramos, porque oramos, nos empenhamos e não vemos a coisa acontecer. Marta e Maria se frustraram, porque mandaram chamar Jesus, era urgente, não era? Olha, o seu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Mandaram dizer isso para Jesus. Mas quando Jesus chegou, já tinham passado 4 dias, e elas disseram: olha, agora já não adianta mais, já cheira mal, já é de 4 dias, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isto é, o Senhor chegou atrasado, Jesus. Só que Jesus não chega atrasado, mas Ele nos dá um modo da missão. Com longanimidade é entendendo o tempo de Deus, com longanimidade é sem desanimar, é com tolerância, com paciência com os neófitos, com paciência com os fracos na fé. Com longanimidade significa entendendo que Deus tem o tempo dele, mas também com doutrina. Porque uma igreja sem doutrina é uma igreja onde cada um faz o que quer, é uma igreja onde cada um prega aquilo que quer, é uma igreja onde você não sabe onde vai chegar. E se você não tem um alvo a ser seguido, você então não vai chegar a lugar nenhum. É preciso ter um objetivo, e a doutrina, ela traz esse objetivo, e ela faz com que nós tenhamos um alvo a ser alcançado, e aqui no nosso caso o alvo é Cristo Jesus e a missão da igreja. A terceira coisa, a necessidade da missão. Uma coisa é a urgência,
Outra coisa é a necessidade. Por que que é necessário, irmãos? Por que que é necessário? Olha o que diz o texto. Muitas pessoas não suportarão a sã doutrina, muitos desviados da verdade. Há muitos crentes desviados, sabe, muitos crentes desviados. Nós estamos para marcar recentemente uma reunião com as nossas lideranças, né, de departamentos internos. Por quê? Porque nós precisamos passar essa urgência, essa necessidade de nós trazermos, resgatarmos, irmos atrás, buscar essas ovelhas perdidas, que Jesus deixou 99 no aprisco e foi em busca dessa uma que se perdeu. E nós temos sim, muitos desviados da verdade. Há muitas pessoas, conheço até pastores, sabe, que hoje em dia estão desviados da verdade. Um pastor disse para mim há pouco tempo, para eu ser crente, para eu exercitar a minha fé, eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas viveu dentro da igreja a vida inteira, e pregando que era preciso estar. Mas agora acho que não precisa mais. Então muitos estão desviados da verdade. Meus irmãos, estão sentindo coceira no ouvido, não estão suportando a sã doutrina. Não estão suportando a sã doutrina. Você pode observar que as igrejas que pregam a sã doutrina não estão jogando gente pelo ladrão, não, sabe? Porque quando a gente prega a palavra em si, por si mesma, ela denuncia o pecado, e nem todos querem realmente serem confrontados com os seus próprios medos, com os seus temores e com os seus pecados. E quando a gente não é confrontado, a gente vive uma vida sem regras. A gente vive uma vida que simplesmente fazemos aquilo que nós achamos que é correto, e que nem sempre é correto. Salomão diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, porque o fim vai dar em caminhos de morte. Então é muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós entendamos a necessidade. Qual é a necessidade? Há muitos desviados da verdade. Então é necessário que eu e você assumamos a nossa missão. A Igreja Presbiteriana de Campos precisa assumir a sua missão. A missão na sociedade, a missão evangelizadora, a missão proclamadora, a missão também da diaconia, que é do serviço, isto é, servir a comunidade. Nós estamos na nossa cidade, e é claro no Brasil inteiro, com muitos elefantes brancos, né? Isto é, com muitos templos, talvez maiores até do que esses aqui, né? Que ficam fechados a semana inteira, durante 12, 24 horas, abrem, se você pensar, nós abrimos aqui as nossas portas durante poucos minutos, não chega um dia inteiro, se você contar durante a semana. Numa semana, não está aberto um dia inteiro, se você pensar em 12 horas. Sabe? Então nós temos que nos envolver na missão da igreja, e parte da missão da igreja não é somente a proclamação, mas é nos envolvermos também com a nossa comunidade. Certa vez, um pastor de uma igreja realmente verdadeira, né? É uma igreja que eu conheço, o pastor também eu conheci, e essa igreja, ela fica próxima de uma comunidade. Hoje em dia a gente não pode mais falar que é favela, né? Agora é comunidade. E ela fica próxima na subida de uma comunidade. E então uma vez o pastor recém-chegado, ele fez uma programação para trazer as crianças da comunidade para dentro da igreja. Para uma programação infantil, juvenil, e aquela igreja lotou de crianças, porque é claro, crianças de comunidade, você oferece alguma coisa, elas vêm mesmo. Porque elas têm carência não só afetiva, como de muitas outras áreas. E aí o conselho depois chamou o pastor, é uma igreja presbiteriana, e falou: pastor, não, a nossa igreja aqui, a gente está aqui, mas a gente não se envolve com a comunidade assim, desse jeito e tal, a gente não é assim e tal. Quer dizer, em resumo, o pastor ficou lá só 2 anos e foi embora, né? E Deus o chamou para outra igreja. Porque na verdade, irmãos, nós precisamos nos envolver com a comunidade. Sabe? O que a comunidade precisa? Será que é de uma escola, mais uma? Será que é de um atendimento social? Será que é de um atendimento médico? Será que é de um atendimento jurídico? O que a sociedade, o que a nossa comunidade precisa? O que nós podemos fazer? Qual é a necessidade?
da missão. Existem muitos desviados? Existem. Mas muitas vezes o método para alcançar esses desviados é você atraí-los com alguma coisa. Eu não sei quantos aqui gostam de pescaria. Eu não gosto, mas eu gosto de pescar na peixaria. Mas tem gente que gosta de ficar lá, não é? Na beira do rio, o irmão Rodrigo, né, que gosta muito, vai de vez em quando, quase sempre. E aí, mas eu não gosto muito não. Mas para que você pegue o peixe, adianta ir sem isca? Peixe vai só no anzol puro? Não vai. Então nós precisamos de iscas para atrair as pessoas até Cristo. Sim, precisamos. Ah, pastor, mas a própria palavra de Deus vai atrair. Sim, ela é poderosa para isso. Deus é poderoso para isso, mas nos deixou as ferramentas. Usemos as ferramentas para abençoar as pessoas. Então, vamos recapitular? A missão da igreja, essa missão querigmática da igreja, a urgência, que é a tempo e fora de tempo, o modo, que é de verdade, a longanimidade e doutrina, a necessidade, muitos desviados da verdade, mas também, agora eu quero falar para você, nesses poucos minutos, se meu relógio estiver certo, né? O compromisso pessoal. Qual é o compromisso? Qual é o seu compromisso? Há uma expressão, né, aqui no versículo 5, quando ele diz tu, porém, ou mas tu, em outra versão. Então, mas tu, 2 pontos, para você pensar agora que é algo pessoal, é algo para você. E aí eu estou falando apenas o que está escrito no texto, sabe? Para dizer assim, o pastor inventou esse negócio, não estava lá. Não, está escrito. Olha o que está escrito aí. Mas tu, não é só para mim, é para você. Primeiro, tenha sobriedade. Isto é, entenda tudo o que está acontecendo. Sabe, você precisa ter sobriedade. Eu preciso ser sóbrio. O ser sóbrio aqui não é simplesmente não estar alcoolizado. Uma pessoa alcoolizada, ela não é responsável pelos seus atos. E ela não é confiável, não é verdade? Uma pessoa que estiver alcoolizada ou sob o uso de algum entorpecente, ele não é responsável pelos seus atos. Não é isso? Até mesmo alguma coisa que ele faça que seja algo errado ou ilícito, pode até vir a ser abonado, pode, né, se for comprovado algumas situações. Então, é preciso ter sobriedade, para quê? Para que sejamos pessoas acreditáveis. As pessoas têm que olhar para nós, ver Jesus em nós, confiar na nossa palavra, confiar no nosso testemunho, acreditar no que eu estou falando e vivendo. Então, ter sobriedade é passar para as pessoas credibilidade. Uma pessoa sóbria, ela passa credibilidade. Você não vai dar crédito para alguém que está bêbado. Confiou em alguma coisa, alguém que está bêbado, não vai fazer isso. Então, a sobriedade, ela vai gerar credibilidade. Então, mas tu tenha sobriedade. Depois, suporta as aflições. Não pense que vai ser fácil. Tem crente querendo ser crente para ser fácil. Ah, não, vou ser pastor porque ganha dinheiro sem fazer nada, não é? Ah, eu vou ser crente porque é um mar de rosa. Ah, eu vou ficar tranquilo, sabe? Ah, eu vou ser presbítero que eu vou poder mandar, vou ser diácono que eu vou fazer o que eu quiser. Não, não tem esse negócio dentro da igreja, sabe? É importante saber que a aflição faz parte do ministério. E eu gosto muito de uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Espera aí, pastor, mas graça de padecer? É verdade, nos foi concedida a graça para padecer, para sofrer com Jesus. Sofrer com Jesus. O apóstolo Paulo chamou Timóteo para sofrer com ele. O apóstolo Paulo chamou a igreja para sofrer com ele, sabe? E é preciso sim entendermos que Jesus também nos chamou para sofrer por ele e com ele, para que vidas sejam salvas, para que a missão da igreja possa ser realizada. Mas tu tenha sobriedade e suporta as aflições. Mas tu prega a palavra. Prega a palavra. O texto é muito claro.
prega a palavra. Se você observar, ele diz, faz o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? Pregar a palavra. Lá no versículo 2, ele começa dizendo, prega a palavra. Agora no versículo 5 ele diz, faz o trabalho de um evangelista. E aí você pode dizer, pastor, mas eu não sou evangelista. Ser um evangelista não é você ser chamado aqui na frente e impor as mãos, agora você é um evangelista. Não. Ser um evangelista é você falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem feito algo por você, meu irmão? Deus tem feito algo pela sua vida, pela sua família? Deus tem abençoado você? Prega esse negócio, fala para as pessoas, mostra para as pessoas, mostra, sabe? Mostra o que Deus tem feito. Deus curou, fala, prega esse negócio. Deus fez, fala, coloca, joga no ventilador. A gente costuma colocar para as pessoas só as coisas ruins, né? A fofoca vem rápido, né? É um rastilho de pólvora. Faz alguma coisa de errado, né? Fica todo mundo sabendo. Agora, quando você faz algo bom, a gente fica com vergonha de contar. Acontece algo bom, Deus nos abençoou, a gente guarda, não, fica quietinho, senão o povo pode ter inveja. A gente tem medo de falar, de proclamar. Pastor, mas tem espaço no nosso culto para fazer essas coisas? Tem. Agora, não tem espaço para testemunho. Esse negócio de testemunho, não, vem para cá para frente, mas Senhor, pai, irmãos e tal, aquela choradeira, não tem espaço para esse negócio, não. Mas tem espaço para dizer, olha, meus irmãos, nessa semana Deus honrou e fez, eu estava orando há tanto tempo, e Deus abençoou. Se você quiser, você pode me falar antes, tem que combinar antes, claro, né? Porque senão, imagina, todo mundo quiser fazer isso no mesmo culto, não vai dar. Mas é importante saber o que Deus tem feito, sabe? Essa semana que passou, a notícia que a irmã Dorcas teve maravilhosa, da irmã dela. Quantos estavam orando pela irmã Isalmir? A irmã Isalmir foi curada de câncer, gente. Sabe? Não é para falar isso aos quatro ventos? É para falar esse negócio. Sabe? Então isso é pregar a palavra. Isso é pregar o evangelho. Nós estávamos orando e Deus operou. Como Deus faz, a gente não sabe. Se Deus vai fazer com os outros, a gente também não sabe. Mas uma coisa sabemos, Deus continua operando, continua fazendo. E nós precisamos pregar a palavra. E a última coisa, nesse mais tu, que Paulo coloca para Timóteo, ele diz, cumpre o teu chamado, ou o teu ministério. Cumpre o teu chamado. Qual é o teu chamado? Qual é o seu ministério? Pastor, não tem ministério nenhum, então está na hora de se encontrar, meu irmão. Está na hora de deixar de ser um barco à deriva. Porque um barco à deriva, o vento leva para onde quer. E pode jogar em meio das pedras, pode se quebrar todo, sabe? Então não podemos ser barco à deriva na obra do Senhor. Precisamos ter um foco. Precisamos obedecer o chamado, manifestar o chamado de Deus. Então Deus continua chamando pessoas para o serviço dEle, para a obra dEle. Meu irmão e minha irmã, que você possa nesta manhã observar o compromisso pessoal que nós precisamos ter. Quando ele fala no compromisso pessoal, ele diz, mas tu tenha sobriedade, suporta as aflições, prega a palavra, cumpre o teu chamado, cumpre o teu ministério. Nesta manhã, meus amados, eu quero deixar esse texto, essa palavra para você pensar. Sabe, eu não sei como você tem exercido o teu chamado. Eu não sei de que forma você tem agradado a Deus. Mas uma coisa eu sei. Tenho convicção de que uma vida que não agrada a Deus é justamente a vida que não faz nada. Que fica dentro da igreja apenas como um mero espectador, mero ouvinte. Pastor, mas eu já me sinto cansado, eu já não dou conta, eu já me acho que sou velho, Com quantos anos Noé começou a construir a arca? Precisa mais? Com quantos anos Moisés começou o seu ministério? Precisa mais? Sabe? Deus não está preocupado, porque é Ele que capacita, é Ele que fortalece. Ele diz, eu te fortaleço, te ajudo, e te tomo com a minha destra fiel, e te digo, vai meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Então, meu irmão, a missão é sua, é minha, mas é sua também. Então, se nós abraçarmos essa missão juntos,
esta igreja vai experimentar um mover do Espírito Santo, vai experimentar um crescimento, vai experimentar uma chama acesa, vai experimentar o melhor de Deus, porque o melhor dele ainda está por vir. Nós não sabemos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Mas uma coisa eu sei, que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de vida, de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Então que Deus nos abençoe a viver essa expectativa, né, da vontade de Deus na nossa vida. Amém?